Moretti Vanessa Dias, Educação Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, princípios e práticas pedagógicas. A autora começa dizendo que é comum a crença de que para aprender matemática o sujeito antes precisa estar alfabetizado. A autora questiona essa crença e diz que se a gente entender que a criança não precisa aprender as letras para só depois aprender os números, as formas e os outros entes matemáticos, é possível pensar a organização do ensino de modo a respeitar as especificidades da criança e, ao mesmo tempo, favorecer e potencializar diferentes aprendizagens. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento intelectual da criança não é distribuído e nem ele se realiza por matérias. A criança não aprende por fatias separadas por áreas de conhecimento. Os conhecimentos na mente da criança, eles vão se desenvolvendo de modo integrado. E é por isso que a gente deve priorizar situações em que diferentes conhecimentos eles se integram. Na sequência, a autora vai dizer que assim como na língua portuguesa se fala em alfabetização e letramento, em matemática, muitos estudiosos também têm proposto essas definições. Alfabetização matemática e letramento matemático, que alguns chamam de numeramento. A alfabetização matemática se refere à aquisição da linguagem matemática formal e o seu registro. E o letramento matemático ou numeramento se refere ao uso dos conceitos matemáticos nas práticas sociais. Segundo a autora, há também quem relacione o numeramento a uma noção ampla de letramento, entendendo o numeramento como uma dimensão do letramento, como parte do letramento. Em relação às práticas sociais, o numeramento, a autora diz que, embora muitos dos conceitos que fundamentam as aprendizagens eles se manifestam no uso cotidiano, por exemplo, os números, as medidas, as formas geométricas, isso não significa necessariamente que a criança aprendeu o conceito quando ela usa essas coisas na prática social. E sem os conceitos é impossível avançar de forma consistente na aprendizagem. A aquisição do conceito, alfabetização, prática social relacionada ao letramento. O interessante da prática social, do letramento matemático, do numeramento, é que ele dá significado e favorece a materialização da aprendizagem. De modo que numeramento e alfabetização matemática são processos interdependentes. Você não trabalha uma coisa e depois trabalha outra, ou não trabalha uma coisa em paralelo com a outra. São coisas que se interrelacionam, são coisas que são trabalhadas simultaneamente. E aí, falando mais a respeito da aquisição de conceitos, a autora ela cita Vygotsky e a distinção que Vygotsky faz entre conhecimentos espontâneos e conhecimentos científicos. No caso dos conhecimentos espontâneos, aqueles que a gente aprende na prática social, que a gente traz da vida independente da escola, a consciência ela se volta para o contexto de utilização. E nos conhecimentos científicos, a consciência se volta intencionalmente para os conceitos. Essencialmente, a educação escolar ela trabalha os conceitos, porque são os conceitos que vão permitir níveis mais elevados de tomada de consciência. E aí os professores devem tomar o cuidado de não abrir mão do conceito, não abrir mão do conhecimento científico em nome de priorizar a prática social e simplesmente a experimentação, o aspecto procedimental. Entende? A gente pode verificar essa diferenciação numa atividade em que as crianças executam uma receita, por exemplo. O fato da criança usar as medidas ali para fazer a receita não quer dizer que ela necessariamente tenha se apropriado do conceito de medida e que ela consiga aplicar esse conceito de medida em outras situações. Se o foco do trabalho for unicamente fazer a receita, se a professora não aproveitar essa oportunidade para conscientemente levar os alunos a refletir a respeito do conceito de medida, de como as medidas se relacionam com as grandezas, a padronização das medidas, as unidades de medidas, comparação, conversão, se a professora não levar conscientemente os alunos a refletir a respeito do conceito, se o foco for só a receita, a abordagem ela se limitou ao conhecimento espontâneo, aquilo que a criança poderia ter recebido de qualquer pessoa sem instrução escolar. E aí, como a apropriação dos conhecimentos científicos não se dá de forma espontânea, cabe à escola, cabe aos professores colocar a criança diante de situações cuja resolução necessite dos conceitos que se deseja ensinar. Isso para conseguir superar a superficialidade do contexto, para a gente conseguir explorar as características do conceito e se dirigir à abstração.
E a solução de questões matemáticas exige muito dessa possibilidade de lidar com o abstrato, exige muito do conceito. Aí uma coisa interessante que a autora cita é a exploração da história envolvida na construção do conceito. O contexto, a necessidade que levou ao desenvolvimento daquele conceito matemático. Não seria legal se quando a gente aprende raiz quadrada, por exemplo, a gente conhecesse a história de quando esse conceito foi definido, qual que era a necessidade das pessoas na época, como alguém pensou na questão, estudou, se esforçou, descobriu, testou, resolveu aquele problema. Tudo isso pode dar muito sentido ao ensino da matemática. E além das histórias, que as crianças em geral gostam muito e os adultos também, a autora também trata dos jogos. Ela fala da importância dos jogos, tanto por ser extremamente significativos para a criança, a atividade essencial da criança é brincar, como pela expansão de possibilidades que os jogos proporcionam. Porque embora seja imaginação, ao brincar, para a criança aquilo é real. A gente pode dizer que a criança leva a sério o brincar. E brincando, ela se expõe a situações que de outra forma ela não viveria. Na realidade, um menino de 10 anos não pode dirigir, mas brincando, ele dirige e isso é real para ele. Ao brincar, a criança cria zonas de desenvolvimento. Ela experimenta possibilidades, ela testa coisas e ela se desenvolve, ela aprende com tudo isso. Então os jogos podem ajudar muito no ensino, não só de matemática, como de qualquer outra matéria. E assim, refletindo sobre os jogos e a sua possibilidade de uso como recurso metodológico no ensino de matemática, a Vanessa conclui o texto dela. Eu espero que você use esses conhecimentos muito mais que para passar no concurso, que esses conhecimentos eles guiem aí a sua vida profissional. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.